Boa noite a todos que nos escutam, sejam todos bem-vindos, boa tarde, bom dia para quem nos assistir em outro momento. Quero saudar a todos e dizer que, como parte das atividades ligadas ao Núcleo de Educação para as Relações Étnico-Raciais da Universidade Estadual do Paraná, Campus Paranaguá, e também ao projeto de extensão Diálogos Étnico-Raciais, ciclo de palestras e formação contínua, a gente tem hoje a satisfação de receber a convidada, a professora Gláucia Pereira do Nascimento, a quem a gente agradece muito pelo aceite em estar hoje aqui com a gente. Também quero agradecer a presença do Natan Veiga, que é discente do curso de História da Unespar, também é bolsista desse projeto de extensão, e hoje representante discente também do Núcleo de Educação para as Relações Étnico-Raciais do campus. Eu quero convidar o Natan para fazer uma apresentação da nossa convidada de hoje, e depois eu retomo aqui novamente com vocês. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, né? A professora Gláucia, ela é licenciada e bacharela em Geografia pela Universidade Federal do Paraná, mestra em Geografia e doutoranda em Geografia pela mesma instituição. É integrante do coletivo de estudos sobre conflitos pelo território e pela terra e da Rede de Mulheres Negras do Paraná. Atualmente, ela atua como professora da Rede Pública de Ensino do Estado do Paraná. Eu retorno a palavra para a professora Letícia. O microfone, professora. Então, obrigada, Natan. Estava falando aqui para as paredes. Então, antes de passar a palavra para a professora Gláucia, para que ela faça a fala dela, sem muitas delongas, eu quero lembrar vocês que ao longo da fala da professora vai estar disponível aí no chat a lista para presença, e todos aqueles que têm interesse eventualmente em receber um certificado pela participação nesse evento, não esqueçam, portanto, de aguardar, né, e fazer a assinatura. Bom, o título, então, da palestra da professora Gláucia é Territorialidades Negras em Curitiba, Paraná, ressignificando uma cidade que não quer ser negra. Então, vou convidar e dizer que é contigo, Gláucia. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Então, primeiramente, né, olá a todos e a todas. Agradeço o convite para debater o meu mestrado, né, minha pesquisa de mestrado, defendida em 2020. Como foi mencionado, eu sou da área de geografia, né, e atualmente estou fazendo doutorado, dando continuidade a essa discussão de territorialidades negras em Curitiba, nessa etapa. Eu vou compartilhar aqui com vocês a proposta aqui dos slides com alguns pontos principais da minha pesquisa. Vamos ver se aparece para todos aí. Tudo certinho? Tudo então, certo. Como foi mencionado, né, o título da dissertação se chama Territorialidades Negras em Curitiba, Paraná, ressignificando uma cidade que não quer ser negra. Acredito que o primeiro ponto, né, eu trouxe aqui para a gente refletir um pouco, é o nosso entendimento do que é o racismo, como ele se manifesta. Então, nós entendemos que o racismo, ele é um fenômeno social muito mais complexo, né? Nós entendemos ele enquanto uma estrutura mesmo, um processo em que as condições de organização da sociedade reproduzem uma subalternidade em determinados grupos. Alguns grupos são privilegiados em detrimento de outros grupos, e nós entendemos, enquanto estrutura, um sistema de dominação mesmo, né? Dominação, exploração que está inserido nas relações sociais. E, como vocês podem observar ali na imagem, está presente em todas as estruturas da sociedade, na política,
no direito, né, na economia, nas relações entre os sujeitos, em todas as esferas. Dentro disso, é importante entender que esse racismo ele produz alguns fenômenos, né, que eu trouxe aqui alguns títulos de reportagem que eu vou mostrar logo mais o que são esses fenômenos do racismo. Mas eu acho também interessante pontuar como que isso se estrutura, né, dentro da nossa sociedade brasileira. Lembrar lá que toda essa organização do Brasil, essa construção espacial do Brasil, ele teve por base esse passado de colonialidade, né, de colonialismo escravagista, e que estabeleceu essa ideia de categoria raça para justificar a superioridade e inferioridade das relações sociais, para estabelecer uma hierarquia entre os sujeitos. Então, nós entendemos que a raça ele é fruto dessa condição histórica que estabelece um poder e uma ordem dentro da sociedade brasileira. É importante pontuar, né, que foram quase 400 anos de escravidão no Brasil. A abolição acontece em 1888, o Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão. Temos um pouco mais apenas, né, de 100 anos, um pouco mais de 100 anos que acabou esse sistema, e que o fim desse sistema ele não veio acompanhado dessas mudanças estruturais. Nós tivemos e temos em várias esferas ainda uma ausência dessas políticas públicas voltado para a inclusão dessa população negra na sociedade. Então, dentro da geografia, nós entendemos que, apesar de ter acabado a colonização, nós temos o fruto dela que a gente chama de colonialidade. É como se ainda existisse em várias dimensões da sociedade essas relações de dominação, essas relações de poder de um grupo sobre outro, de uma raça sobre outro, né? E essa colonialidade, ela vai resultar nessa restrição histórica aos grupos negros. Então, como eu mencionei para vocês, eu trouxe algumas reportagens aqui para a gente pensar esses fenômenos. Então, negros são 75% entre os mais pobres, né? Brancos estão nos 70% entre os mais ricos. Segundo o IBGE, 13,5 milhões vivendo em extrema pobreza, né? 75% são ali de pretos e pardos. Negros ganham 1,2 mil reais a menos do que brancos, né, em média no Brasil. Trabalhador branco ganha 68% mais que pretos e pardos. Negros ocupam apenas 4,7% dos cargos de liderança nas empresas. No Congresso, só 17,8% dos parlamentares são negros. Negros representam 71% das vítimas de homicídio no país, também segundo o levantamento. Negros representam apenas 16% dos professores universitários. E aqui, do qual se deu o meu trabalho, é o branqueamento do território, também uma dimensão desse racismo, o que dentro da geografia a gente chama de dimensão espacial que o racismo atua. Então, é importante entender que todos esses levantamentos, né, fica bem explícito ali, que a gente tem uma desigualdade racial no país. Isso é consequência histórica, só que também são mecanismos contemporâneos, né? Mecanismos contemporâneos que também resultam e fortalecem esses processos. Dentro da minha pesquisa, eu discuti uma dessas dimensões do racismo, como eu disse, né? Essa dimensão espacial, que é através do branqueamento da ocupação da imagem e da cultura. Então, nós entendemos que quando nós temos aí uma negação social, econômica da população negra em determinado lugar, cidade, país, é considerado esse branqueamento da imagem, da cultura, né? Quando nós temos também a participação de não brancos, né, que são eliminados do processo de formação territorial do país, quando nós não temos essa participação, que é colocado como se não tivessem contribuído. Quando os grupos não negros europeus são os únicos protagonistas históricos daquela narrativa de cidade, país, e quando nós temos também uma imposição de uma cultura e simbologia, quando nós temos ali uma identificação do território unicamente visto a partir de um olhar eurocêntrico.
Então, dentro disso que nasce o meu trabalho, né? Eu sempre me questionei muito o porquê Curitiba, ou bem como o estado do Paraná, tem essa narrativa de ser o estado, ser a capital europeia do Brasil, né? Que como se aqui não existisse negros, como se aqui não tivesse passado por escravidão, como se aqui não tivesse ocorrido essa participação negra no processo histórico da cidade. Então, o meu mestrado nasce desse questionamento. E nós começamos, né, a refletir, cadê essas heranças negras na cidade de Curitiba? Apesar de, socialmente, nós escutarmos, né, essa narrativa eurocêntrica, eu trouxe a primeira imagem conhecida pintada de Curitiba pelo Debré, né, de 1827. Nessa primeira imagem pintada de Curitiba, para quem conhece Curitiba, ali perto do Largo da Ordem, mais ou menos naquela região, nas ruínas São Francisco, ali mais ou menos, nós temos a presença de um homem negro na imagem, né? Trabalhando ali na pedra, e alguns pesquisadores dizem que pode até ser um homem negro livre, porque ele tá com um chapeuzinho, né? Se não me engano, o nome é barrete frígio, algo assim, não me lembro, mas que simbolizava liberdade, emancipação. Então veja só, uma cidade que diz que não tem negros, não teve escravidão, tem na sua primeira imagem retratada, conhecida, a presença de um homem negro e possivelmente livre. Dentro disso, no primeiro momento do meu mestrado, eu realizei também alguns levantamentos quantitativos para a gente pensar essa população negra invisibilizada pela história. E aí nós temos, por exemplo, o autor Pena ali, que traz de 1798, quantificando a população negra de Curitiba, contando o número de escravizados e o número de população negra livre, chegou a 44,8%, né? Ou seja, quase 50% da população na comarca de Curitiba eram de negros e negras, né? Ou aqui também tem o autores Neto e Pena mostrando esses censos do Paraná, né, mostrando ali que muitos, Paranaguá, Guaraqueçaba, né, Guaratuba, Antonina, foi quantificando, Iguaçu, Rio Negro, Castro, foi quantificando esses lugares e foi vendo que muitos eram bem comuns ter mais habitantes negros do que brancos e muitos ainda, como eu mencionei, estavam em liberdade. Né? Então, como assim nunca teve população, e não tem, né, população negra no estado? Dentro desse meu primeiro momento também da pesquisa, nós fizemos alguns levantamentos documentais do arquivo aqui municipal para evidenciar essa presença negra. Então, por exemplo, né, aqui, devido ao tempo, estou trazendo alguns relatos dentro da pesquisa. Mas, por exemplo, em 1888, ocorreu uma passeata em comemoração aos 17 anos da criação da Lei do Ventre Livre em Curitiba. Dentro disso, nós fomos identificando, nós temos aqui em Curitiba a Igreja Nossa Senhora de Rosário dos Homens Pretos de São Benedito, fundada em 1737, né? Então, era toda uma irmandade constituída por negros, muitas vezes livres ali, que realizavam ajuda mútua, né? Tentando levantar dinheiro e conseguir algumas alforrias, conseguir ajuda funerária, entre outras ajudas que eles realizavam. A gente tem esse marco da igreja aqui no Largo da Ordem, na cidade de Curitiba, alguns documentos mencionando que nós tínhamos ali escravizados participando também de fandangos, congadas, mas na verdade proibindo a participação, por exemplo, caso de congadas ali, né? 1866, alguns documentos proibindo a participação de negros na realização de congadas na cidade de Curitiba, algumas evidências também.
Mais para frente, eu trabalho com levantamentos jornalísticos, tentando identificar alguma prática também negra. Então, 2 exemplos, né? Ele tem um jornal de 1900 e 1929 denunciando, né, a prática que eles chamam de macumba, né? Num racismo religioso mesmo, colocando como algo ruim, do demônio, enfim, mas mostrando sim, ó, estamos lá em 1900 e mostrando a presença negra, sim, sempre esteve presente na cidade. E aí outros jornais com períodos, né, um pouco mais recentes, mostrando alguns coletivos, alguns shows, alguns grupos de discussões negras, grupos de hip hop, por exemplo, o Encontro Nacional de Entidades Negras, em 1991, curso de Miss Palmares, né, em 2001, enfim, né, foi a proposta da pesquisa dar um mergulho nesses levantamentos aí de documentos também para mostrar essa presença. E aí eu acho curioso, porque quando nós estamos andando aqui em Curitiba, bem no centro da cidade, a gente tem uma arcada do Pelourinho. Então, olha que contradição, né? Ao mesmo tempo que fala que não tem negros e nunca teve escravidão aqui, a gente tem uma arcada do Pelourinho bem no centro da cidade, no Paço da Liberdade, que foi implementada em 1668, né? Foi extinto ali com a independência e depois, em 94, foi erguida essas arcadas do Pelourinho. Então, mostrando mais uma vez a presença dessas heranças negras físicas e simbólicas, né, dentro da cidade. E aqui eu acho que é interessante pontuar o que levou, né, algum dos motivos que explicam o porquê dessa narrativa europeia, né? O movimento paranista, que é um ponto que eu pretendo agora, dentro do doutorado, aprofundar, de que forma que ele contribuiu para se divulgar um lugar diferente, um Paraná diferente. Então, o movimento paranista, que a gente tem como marco o Romário Martins, né? 1899, depois tem o Wilson Martins, em 1989, que vão publicar alguns livros contando a história do Paraná, e a ideia desse movimento era mesmo construir uma identidade regional, criar esse sentimento de pertencente ao estado do Paraná, através de mitos, lendas, das artes, né? Monumentos, assim. Então, criar esse sentimento de somos paranaenses. Pode até ver nos símbolos, né? Que em Curitiba é bastante forte. Gralha, pinhão, usar essas simbologias que expressam o Paraná. E dentro disso, foi impulsionado essa invisibilidade negra de alguma forma. Vou dar um exemplo aqui, na parte do livro do Wilson Martins, de 89, né? De 1979. Um trechinho do livro. Esse belo tipo físico, contando do Paraná, né? Esse belo tipo físico, corado, de cabelos castanhos, se distinguia ainda aos demais brasileiros por um traço de fundamental importância. Não se misturava com o negro, existente em reduzíssimo número em toda a província no decorrer da sua história, e que por isso não chegou a invadir sexualmente os hábitos desses rústicos senhores primitivos. Ao lado da imigração, olha a frase, é a inexistência da grande escravatura, o aspecto mais característico da história social do Paraná, ambos o distinguindo inconfundivelmente de outras regiões brasileiras, como a que compreende o Rio de Janeiro e Nordeste, por exemplo. Então, dentro dessas narrativas desse movimento, foi também se construindo e se fortalecendo essa ideia de um Paraná branco, de uma Curitiba branca, que não teve e não tem essa contribuição negra. Um dos motivos. E dentro disso, dentro desse contexto todo, o foco do meu trabalho foi mostrar como o movimento negro, então, dentro dessa narrativa racista, se organiza no espaço urbano de Curitiba e constrói os seus territórios, formando ali marcadores culturais e simbólicos.
Como nesses territórios, os sujeitos dão significado ao lugar, ou seja, constroem territorialidades. Então, meu trabalho teve como foco mostrar as resistências negras dentro desse processo. A isso, nós trabalhamos com 14 territórios negros, né? Eu costumo dizer que isso é 1% da resistência negra que nós temos por aqui, mas, né, foi ali que dentro de um período de mestrado há 2 anos, eu consegui dar conta, mas claro que temos a existência de vários outros territórios. Então, temos ali o afoxé, festa do Rosário, encontro da negritude, roda de rua, que envolve capoeira, um baile bom, debe salão, marcha do orgulho crespo, pontes móveis ligado também à ala da dança, o NEAB, né, é algo institucional dentro ali da própria Universidade Federal do Paraná, cursinho Butu, Bloco Afro Pretinhosidade, a CNAP, também voltado, uma associação negra, né, que realiza várias ações pela cidade, Feira de Afroempreendedorismo e Rede de Mulheres Negras. Todos esses territórios, eles foram escolhidos com base naquilo que o movimento mencionava, né? Então, claro, essa pesquisa faz parte de mim, eu estou dentro desse movimento também, né? E conversando com as pessoas, eu perguntava, né? O que você enxerga como um território negro? O que é esse território negro dentro da cidade de Curitiba? E aí eu estabeleci tentei, né, chamar isso ali, colocar isso dentro do que na geografia a gente chama de estratégias territoriais. Então, se vocês observarem pelos nomes ali, a gente tem territórios negros ligados a expressões afro-religiosas, ligado bem mesmo à simbologia de matrizes africanas, como a afoxé, lavagem das escadarias. Tem o que a gente chama de espaços de encontro e da sociabilidade negra. Então, é o encontro mesmo do grupo negro aqui em Curitiba, um almoço coletivo, por exemplo, um baile bom, espaços para construir essa rede de amizade, esse sentimento de pertença, sociabilidade negra, celebrações, festas. Tem aqueles espaços ligados um pouco mais à politização do padrão estético e da corporalidade negra. Então, o Deb Salão, a Marcha do Orgulho Crespo, o Grupo Canaombro, o Grupo de Dança, Ponte Móveis também ligada à dança, que traz essa ideia de libertação do corpo, o corpo como algo, como instrumento, né, de luta e como o levantamento da beleza negra, do corpo, do cabelo negro como algo belo, né, bonito. Aí nós temos ali também espaços de prática de ações de formação do campo educacional, como o NEAB, o cursinho Ubuntu, voltado para grupos negros, né? Manifestação afrocultural, ligado à cultura negra mesmo, mobilização da cultura também através das danças e músicas, capoeira, espaço de uma economia afrocentrada, como a feira, né, que vende artesanato, roupa, comida, entre outras questões afro, no espaço aqui da cidade. E, por fim, ligado a uma instância político-institucional, né, de combate ao racismo como uma rede de mulheres negras. Aqui é importante enfatizar que, apesar de eu ter colocado, né, cada território dentro dessa estratégia, todos eles estão interligados de alguma forma, né? Então, o bloco afropretiosidade, por exemplo, não é só uma manifestação afrocultural, tá ligado também ao estético e assim por diante. E aqui, dentro da geografia, né, o que finalmente a gente chamou, então, de territórios negros. Para nós, da geografia, todo território tem como base relação de poder. Isso é o básico, assim, é a chave. Então, para ser um território, tem que ter relações de poder. No caso, para ser um território negro, a gente está falando de espaços que têm ali marcadores culturais e simbólicos negros. O que são esses marcadores culturais e simbólicos? Então, não só na narrativa, mas como nas ações. É aquilo que está dotado de sociabilidade, laços de pertença, memórias coletivas negras, valorização e afirmação de uma cultura negra, um espaço de resistência de cultura e política negra.
Além disso, território negro, né, está relacionado com essa construção de uma identidade coletiva do grupo, a partir dessas relações internas negras, uma identificação com o território também. Então, o território constitui a identidade daquele sujeito e a identidade também está ligada àquele território. Vou dar um exemplo. O baile bom que acontece na Sociedade 13 de Maio, que é uma das mais antigas sociedades que a gente tem no país, também construída por negros, né? Só faz sentido o baile bom ser lá, porque lá é a Sociedade 13 de Maio, ou seja, o movimento faz questão que lá aconteça o baile bom, porque nós temos uma identificação territorial com aquele espaço, com aquele lugar que é a Sociedade 13 de Maio. E ali, né, os territórios negros em lugares estratégico, né, as suas posições. Por que as manifestações, por exemplo, a Marcha do Orgulho Crespo acontece no centro? Porque ali é algo estratégico, porque ali no centro tem mais visibilidade, é nesse sentido, né? Nada é à toa e nada é sem sentido dentro da constituição desses territórios. Aqui tá algumas fotinhos, né, desses sujeitos, eles têm nomes, né, tem rostos. Aqui também o salão da Deb. Aqui o baile bom, né, também o baile bom. Ali a feira, a Marcha do Orgulho Crespo, a Foché, os grupos de dança também. O bloco Afropretiosidade, também fazendo nessa saída do carnaval aqui na cidade. E aqui o mapa, né? Nós tentamos colocamos nesses territórios no mapa. E aqui dando um zoom, né? Nós observamos que a maioria desses territórios eles acontecem ali, né? São constituídos no centro e na região que aqui em Curitiba a gente chama de São Francisco, que é bem ali centro, né? Também. E aí, como eu disse para vocês, por que centro e no bairro São Francisco? Por essa questão de ser estratégico mesmo, ter uma maior visibilidade, né? Você fazer um ato no centro ganha muito mais proporção, muitas vezes, do que fazendo em bairros mais distantes, porque a maior parte da população negra já estão nesses bairros distantes, que muitas vezes nem tem acesso ao centro. Outra questão que nós percebemos também, que tem uma diversidade, então, de ações e especificidade de cada territorialidade, né? O que eu quero dizer com isso? Então, cada território ele é muito específico, mobiliza algo muito específico, claro que está interligado com outras dimensões, mas mobiliza ali algo que é muito próprio daquele território. Essas territorialidades são flexíveis, então, dentro da geografia, né? O que a gente chama de territórios flexíveis? Por exemplo, o bloco Pretiosidade, ele tem a sede na parte da periferia aqui em Curitiba, na parte periferizada. Mas as suas ações não ficam só ali, nessa parte periferizada. As suas ações se dão no centro, ou pode dar na região metropolitana. Então, territorialidade flexível é isso. Ela vai, né, indo para vários lugares, acontece em vários lugares, não necessariamente fixo naquele lugar só. Ele tem mobilidade, né? É nesse sentido. Além disso, foi percebido que a maior parte dessas estratégias territoriais estão ligadas a essa politização do padrão estético e da corporalidade negra. Então, todos entendem essa questão estética como uma bandeira de luta, que é muito forte dentro do movimento. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouco sobre isso. Tem temporalidades distintas, então, desses 14, metade surgiram um pouco menos de 10 anos, a outra metade, mais de 10 anos, já estão atuando aqui em Curitiba. E a maior parte dessas territorialidades não tem vínculo, apoio institucional do governo. Bom, dentro desse mapeamento dos territórios de resistência,
nós paramos e pensamos, bom, a gente precisa visualizar, a gente precisa espacializar esses corpos negros em Curitiba. Espacializando, né, criando um mapa da população negra como um todo na cidade de Curitiba, como vocês podem ver aí, surgiu esse mapa, né? Esse mapa mostra o número de habitantes negros por bairro em Curitiba. Aonde está mais escuro, mais marrom, está mostrando ali que é uma população acima de 20 mil habitantes. E aonde está bem clarinho, amarelo bem clarinho, está mostrando uma população que tem até 2.500 habitantes. O que nós queremos evidenciar com isso é que nitidamente existe uma segregação de base racial na cidade de Curitiba, onde nós temos ali na parte sul, leste, né, nas partes mais pobres e periferizadas, uma grande presença negra, e no centro, ao redor do centro, que são os bairros de maiores poderes, os bairros mais chiques, né, os bairros que as pessoas têm maiores poderes aquisitivos, com mais infraestrutura, obviamente tem uma maior concentração de população branca. Esse outro mapa também que a gente fez aqui por porcentagem mostra isso. Onde está mais escuro ali é o bairro que tem a população acima de 20% de negros, e onde está amarelinho ali mais clarinho mostrando que tem até 20%. E aí é uma cidade cortada, né, segregada. Se vocês repararem ali onde está escrito Parolim, Prado Velho, que está perto do centro, e ainda assim está mostrando acima de 20% da população negra, são justamente os lugares aqui em Curitiba onde a gente tem um elevado grau de periferias, né? Que é justamente, como eu estava mencionando, onde tem a sede do bloco Afropretinosidade, ali entre a região do Parolim, mais ou menos, tá? E se a gente pega, esse aqui é um mapa que já tinha aqui do IPUC, né, aqui de Curitiba, que monitora esse espaço urbano de Curitiba, que é por renda. Aonde está vermelho é o lugar de 10 a 14 salários mínimos, os mais ricos. E quanto mais ali, ó, daí o amarelinho, né, depois o vermelho mais clarinho de 7 a 9 salários mínimos, o amarelo de 4 a 6,9 e o branco praticamente ali, ó, de 2 a 3,9 salários mínimos. Ou seja, se a gente pega e cruza esse dado renda com o dado raça, fica evidente que, né, os bairros, os lugares mais precarizados e mais pobres é também onde estão a maior parcela dessa população negra. A proposta do doutorado é entender os processos que levaram a essa segregação, mas um dos fatores, né, a gente já pode evidenciar aqui que o plano diretor, o planejamento da cidade, o planejamento urbano, principalmente através do plano diretor da década de 60 aqui em Curitiba, ele foi extremamente excludente, né? Ele não serviu para democratizar o uso e acesso, ao solo em Curitiba, ao contrário, ele aumentou a segregação. Ele encareceu o preço do solo, principalmente no centro, e quem não tinha condições foi para a parte mais distante do centro, ou até mesmo extrapolando ali, indo para a região metropolitana de Curitiba, né? É um dos fatores. E esse dado aqui da Mariane, de 2015, ela mostra que Curitiba está em 8º lugar como as capitais, né, brasileiras mais desiguais, que tem mais segregação, né? Aqui está o ranking das capitais que tem maiores segregações no Brasil. Então, como assim? Porque Curitiba, ela vem de um discurso de uma cidade que não tem problema social, que é exemplo do planejamento urbano, né? Conhecida nacional e internacionalmente como modelo de planejamento urbano. Então, essa cidade é exemplo de planejamento urbano, está no ranking como uma das capitais mais segregadas do país. E dentro disso, né, pegando esse contexto de resistência,
quais esses mecanismos de definição para apropriação, tanto material como simbólica, de espaços negros que conformam as múltiplas territorialidades da cidade de Curitiba. Né, eu traduzindo aqui, né, às vezes eu fico pensando se não está não tá uma fala muito geográfica, né, eu peço desculpa, porque a gente na geografia, a gente fala, né, mas o que eu quero dizer com isso, né, de que forma, então, esses territórios dentro dessa cidade segregada, excludente, como que eles estão se apropriando e conformando esses territórios negros que eu mostrei para vocês anteriormente. Dentro da pesquisa, nós vimos ali 3 pontos principais: ancestralidade e memória, estética afrodiaspórica e cultura política negra. 3 elementos que, em comum, todos aqueles 14 territórios apresentam. Em comum, os 14 dão significado ao lugar, dão significado ao território a partir desses 3 elementos. Se apropriam daquele espaço, controlam aquele espaço a partir desses 3 elementos. Então, aqui, rapidamente, né, eu sei que não dá para se aprofundar um por um, assim, mas ancestralidade e memória, né? Todos têm em comum como algo central esse discurso, né? E aqui eu confesso que esse elemento é o que mais é difícil, né? Foi difícil, assim, trazer para um linguajar acadêmico, porque a academia tem determinadas questões que a academia não compreende, né? Então, como que eu vou falar, como explicitar o que é uma ancestralidade negra? Bom, vai para além de uma questão religiosa, né? Vai para além de uma questão assim sanguínea, familiar, né? Quando a gente fala ancestralidade, a gente está falando de um conjunto de significados, de signos próprios daqueles sujeitos. É uma experiência muito própria, né? É uma ancestralidade que nós sabemos que está presente no corpo, através do cabelo, é uma ancestralidade através dos nossos antepassados, né? No sentido de, dentro desses movimentos, trazer a memória, por exemplo, discurso do Zumbi dos Palmares, né? Ou outras personalidades negras, todo o momento sendo também, todo o momento sendo central ali no discurso daqueles territórios. Então, uma ancestralidade bem complexa, assim, né? Vai para além de uma questão familiar, bem como a memória, né? Vou dar um exemplo. A prática de capoeira, ela acontece na Praça Tiradentes, não é à toa. Ela acontece na Praça Tiradentes porque ali tem árvores consideradas sagradas, as gameleiras, né? Então, são árvores consideradas ancestrais, sagradas. Então, por isso, a capoeira acontecer ali. É nesse sentido, né, que eu trabalhei sobre essa ancestralidade e memória. Depois a gente tem a estética, como eu mencionei, essa construção positiva do corpo negro, o resgate da nossa autoestima como algo bonito, não só o branco, o liso, o europeu como belo, mas também outros sujeitos como belo. O corpo como algo político mesmo, então ter o cabelo afro é uma resistência, né? Você usar o seu turbante é uma resistência por si só, imagina, né? Ainda mais aqui nessa cidade que nega essa presença negra, então você ainda afirmar sua negritude é uma resistência. Você ressignifica, né? Esse corpo e valoriza esse corpo negro, que historicamente foi oprimido, né? Ainda é oprimido. E, por fim, a cultura política negra, nesse sentido de dizer que não tem apenas a cultura europeia como única, confrontar essa cultura dominante europeia dentro do contexto de Curitiba, mostrar que a nossa cultura ela também existe através
dança e de canto, de tudo, né? E que isso ele acaba tendo um impacto, né, socialmente aqui em Curitiba. Então, vou dar o exemplo do Bloco Pretinhosidade, quando sai no carnaval ou para além do carnaval, porque no bloco ele não atua só no carnaval. Quando ele se junta, centenas e centenas de negros e saem às ruas, isso desestabiliza o poder dominante, né? Isso redefine o poder social aqui no contexto curitibano. Esse reconhecimento da formação da cultura negra na formação brasileira, você desconstruir também essa ideia de cultura negra ligada ao folclore, ou algo essencialista, animalesco, né? É outro tipo, é outra perspectiva que esses movimentos trazem. E evidenciar, então, essa africanidade, essas culturas de matrizes africanas pela cidade. E mostrar que cultura é política, né? Não são coisas separadas. Bom, em resumo, então, como eu disse ali no começo, né? A gente entende que o racismo, ele se manifesta em várias dimensões e que o branqueamento do território é uma dessas dimensões que o racismo se manifesta. Historicamente, Curitiba, bem como o Paraná, ocultou essa participação e essa existência negra na formação sociocultural. É como se eles colocassem, né, o corpo negro, o grupo negro, desconectado desse processo histórico, mas que o trabalho mostrou que a cidade carrega várias heranças negras, sim, desde a formação da cidade até os dias atuais. Nós temos essa presença negra em Curitiba, essa presença negra que está aí posta, né, através de várias estratégias territoriais que moldam essa luta negra da cidade, que tem várias formas, né, dessa apropriação e constituição desses territórios negros, como eu destaquei 3 ali, né, através da ancestralidade, da estética e da cultura política negra. Lembrar, sim, que o movimento paranista é um dos fatores, né, que impulsionou essa invisibilidade negra na cidade de Curitiba, mas que ainda assim, mesmo diante desse apagamento, nós aqui estamos resistindo e se organizando dentro desse espaço segregado. E aqui, né, eu acho que é importante não só para dentro da geografia, mas para qualquer área do conhecimento, educação, em todas as áreas, pensar socialmente dentro das nossas salas de aula, que nós temos esse espaço racializado, né? Como que a raça ela foi e é um ordenamento do mundo e de poder, que ela se manifesta sobre essas bases espaciais. E aqui, né, peço licença, eu trouxe o autor Santos da Geografia, que ele diz de que maneira o racismo, sendo ele estrutural, se imbrica no território e quais as geografias decorrentes disso. Ele diz que, nas palavras dele, de que maneira o fruto do racismo, enquanto sistema de dominação, as assimetrias, as discriminações e as subjetividades incidem no espaço, criando forma, significado, influenciando os comportamentos? Quais as geografias do racismo? Então, acredito que isso vale, né, para a gente pensar aí para as nossas ciências, contexto de Curitiba e Paraná, que tipo de identidade paranaense que é transmitida, né? É uma identidade unicamente europeia? Existem outras identidades? Existem outras narrativas? Existem outras histórias? Qual o lugar do negro, né, dentro dessas memórias no contexto do Paraná e de Curitiba? Né? Pensar nessa contribuição do grupo negro nessa produção histórica e como que determinadas memórias se tornaram hegemônicas, né, dentro do Estado, dentro do Paraná, né, para a gente também refletir um pouco. Eu deixo aqui o link, por enquanto está um pouquinho parado, né, mas a ideia é que eu possa ir compartilhando de pouquinho em pouquinho a dissertação nas redes sociais, e não só a dissertação minha, mas outros estudos que trabalham Curitiba e Paraná Negro também. Aí nós temos o Instagram, que está Empretecendo Curitiba, e tem o Facebook também,
Empretecendo Curitiba, tá? Então, agora está um pouco parado porque eu estava escrevendo o projeto do doutorado, mas pretendo voltar, colocando ali fotos, né, mapas sobre esse assunto. E fica o convite também, né? Nós temos a linha preta aqui em Curitiba, feito pelo Centro Cultural Humaitá, que ele mostra justamente esses pontos, esses roteiros turísticos negros na cidade aqui de Curitiba, né? Se alguém tiver a oportunidade de um dia conhecer Curitiba, é só procurar a linha preta Curitiba, marcar, né, uma visita e fazer esse roteiro, que é muito interessante também e que mostra, né, essa outra narrativa, essa outra cidade. E obrigada. Obrigada nós, Glaucia, obrigada pela tua fala, pelas tuas contribuições. Fiquei aqui fazendo várias anotações ao longo da fala. Acho que uma fala super impactante, importante, né? Me chamou a atenção várias questões aqui. Imagino que, pelo que eu entendi, também tu está dando continuidade agora no teu doutorado, muitas dessas questões que tu já desenvolveu, né, na dissertação. E me chama a atenção uma série de questões, né, que a gente, no âmbito na discussão da história, né, já fazemos há algum tempo, no sentido de perceber o quanto a historiografia sulista, né, e aqui em especial, aí pega Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, como ela é marcada mesmo nesse caminho, né, que vai da tentativa inicial dessa invisibilização da presença negra nesse locus, né? E aí, do ponto de vista demográfico, quer dizer, me causa espanto não o fato, porque para nós que somos pesquisadores, né, é elementar, né, a existência, a presença da população negra no Paraná, no Rio Grande do Sul, no estado de Santa Catarina, né, pelos caminhos, né, da diáspora africana, né, e para além, né, no período pós-abolição. Agora, o que chama atenção, né, e que eu acho que é bacana de ouvir no teu trabalho, é esse desafio que a gente tem ainda para dissolver a construção dessas narrativas hegemônicas, né, redescobrindo esses lugares de memória, esses territórios que tu trabalha, né, como organizações de resistência que permitiriam a gente a pensar nessas outras narrativas em que a presença negra não é invisível, né? Mas o que me faz, né, o que me move, sempre me mobiliza muito, e eu fiquei pensando muito naquela tua fala inicial, né, que parece que acaba explicando grande parte dessa discussão que tu faz, que tem a ver com o racismo estrutural. Como é que o racismo se reproduz e se reitera indefinidamente ao longo do tempo, e sob essa categoria de raça, como é que a raça continua, né, como tu chama atenção, através da colonialidade de poder, assumindo, né, como categoria, e essa organização que estrutura, né, o entendimento e a compreensão que nós temos de nós e dos espaços que a gente frequenta. Então, queria primeiro te parabenizar pela pesquisa ultra interessante, oportuna e importante, eu acho, né? Mais do que nunca. O quanto ela é importante, não só porque ela dissolve, né? Ela tem uma oportunidade para dissolver essas narrativas míticas que ainda são tão contemporâneas, né? E pensando assim, queria te perguntar assim, o que mais, né? Tu vê como desafio para além desses desafios que o teu trabalho já traz, mas de redescobrir nesses lugares de memória articulados, né, o campo da educação como um todo, para a gente pensar numa educação antirracista mesmo, como é que isso pode mobilizar aí uma mudança nesse olhar. Então, queria te fazer essa pergunta, e talvez o Natan tenha alguma questão para fazer também, aí tu podia anotar, e aí a gente fazer uma rodada. Pode ser? Natan, fica à vontade.
Eu tenho uma pergunta aqui que eu fiquei bastante curioso, na verdade, né? Que é como ela mostra toda a construção da pesquisa dela, eu fiquei preso numa questão. Tipo, a gente tem noção do apagamento historiográfico que a população negra sofre, né? Isso já é um dos maiores desafios quando se inicia uma pesquisa. E sabendo disso, quais foram os outros obstáculos que surgiram assim ao longo do que você estava pesquisando? Eu fiquei com isso na minha cabeça um pouco. Se você pudesse nos dizer um pouco sobre isso, eu agradeceria bastante. Posso? Então, como eu coloquei ali no início, a gente tem essas marcas mesmo, assim, de colonialidade, como que o racismo ele vai se reinventando, né? E ele não para no tempo, ele está aí todo tempo ativo. Pegando o caso de Curitiba aqui, não faz muito tempo que acabou de inaugurar um espaço do movimento paranista, museu, sabe? Não, 2, 3 anos, se não me engano. Mais um, né? A cidade cheia assim, de memoriais e homenagens, e recentemente inaugurou mais um. E essa narrativa, como eu falei ali, do paranismo, por exemplo, ele se faz mais atual do que nunca, assim, né? Quando a gente pega também as propagandas da cidade de Curitiba, do aniversário de Curitiba, ela traz muito forte, mostrando, assim, todos os grupos que compõem a cidade, que fizeram e fazem parte da cidade, e sempre nas propagandas também é excluída assim a contribuição, né, de negros africanos que também vieram para cá. Então isso como vai se reinventando mesmo, né, e se faz presente no dia a dia. Ali falando um pouco dos desafios, toda pesquisa que envolve a temática, né, racial, a questão documental, levantamento de dado, é sempre muito problemática, assim, né? Porque muitos dos dados foram queimados, né? Queimados, perdidos, não se tem. E todo o tempo na pesquisa ali eu tive que me reinventar, né? E agora também para o projeto tenho que me reinventar. Eu fui me dando conta, conforme eu fui fazendo, que muitas coisas não são racializadas. Por exemplo, agora eu quero dar continuidade e analisar os bairros, né? Raça, cor por bairro. Esse dado só tem de 2010 no IBGE, não tenho antes disso. Então, o desafio é você encontrar formas outras para fazer essa pesquisa. Então, bom, se eu não tenho os dados racializados, vou ter que ir para a fonte jornalística. Dentro da minha pesquisa, ficou uma lacuna ali. Por exemplo, tem alguns períodos da história ali que eu não encontrei, porque não dava tempo, também era só mestrado, né? Não encontrei alguns dados. Porque é isso. É jornal, é arquivo público, né? Infinitas palavras-chave, sabe? É desafiador, assim. É muito desafiador. Não tem no arquivo público. Vou ter que procurar fonte de batismo, de casamento, de óbito. Então, eu vejo que o desafio é um mar de possibilidade de metodologia que a gente tem que fazer, né? Que outras, claro, toda pesquisa tem o seu desafio, mas eu vejo que quando é a temática racial, o mar de metodologia, ele é muito amplo, porque as coisas não são dadas assim, né? Esse foi o desafio que eu senti, tanto que ficou uma lacuna histórica dentro da pesquisa, né? O outro desafio, daí falando um pouco mais da geografia, é categorizar mesmo, assim. No começo, a gente queria colocar as coisas dentro de uma caixinha. Esse território aqui a gente chama de cultural, aqui é econômico, aqui é isso, aqui é aquilo. Quando na verdade não, quando você está trabalhando com sujeitos, né, com pessoas, com grupos, elas são múltiplas coisas, várias coisas. É difícil você, dentro da academia, querer categorizar algo que não se tem categoria, né? Então eu vi ali que nem sempre, né, a academia ela consegue compreender algumas coisas e tá tudo bem, né? Você coloca aquilo que os sujeitos estão mostrando, que os sujeitos estão falando, e isso também é ciência. Então, quando eu me deparei e vi, não, né, o território negro, eles colocam que é isso,
é assim dentro do contexto de Curitiba. Pode ser que outra pesquisa entenda território negro de outra forma, mas dentro do contexto de Curitiba, para eles é isso, e assim por diante. Eu acho que dá um alívio também na pesquisa, assim, ouvir mais os sujeitos e menos, assim, algumas questões, né, muito fechadinhas que tem dentro da ciência ali. E aí os desafios, assim, eu penso como professora, é a gente mesmo fazer o nosso papel, que muitas vezes a gente fala assim, mas não tem o material, não tem isso, não tem aquilo. Hoje eu vejo que tem muita coisa boa para além dos livros didáticos, assim, que não nos é apresentado, né? É diferente, não é que eles não existam, não nos é apresentado. E é fazer esse mergulho mesmo dentro desses materiais e ressignificar as nossas pesquisas e ressignificar a nossa sala de aula, né? Levar essas outras histórias, levar essas outras geografias, e isso eu acho que parte muito de nós mesmos, assim, sabe? É isso que eu vejo para dentro da educação. Então, hoje eu procuro não digo só pela minha pesquisa, mas eu tento ver outras pesquisas que vieram dentro de mim e como que aquelas pesquisas para eu trabalhar dentro da sala de aula e assim desconstruir essa narrativa e geografia branca, né? Que evidencia ali uma única forma de ser ali do Paraná, de Curitiba. Então é isso que eu busco e venho fazendo, assim, né? Não sei se eu respondi. Ai. Respondeu, sim, respondeu muito bem. Eu fiquei lembrando, Glaucia, enquanto tu falavas, que a gente está, né, por lançar agora o livro Diálogos Étnico-Raciais, e um dos participantes, né, que vai contribuir com a gente num artigo nesse livro, é o André Ribeiro Daniel. Eu não sei se você conhece, mas o André, ele é do grupo Baquetá, né? Ele é um artista, enfim, e ele fez um texto para nós, fundado com base da pesquisa anterior, né, dele, em que ele se debruça no Manifesto Paranista, né, que é esse documento porta-voz aí dos ideais do paranismo, né? E ele, nesse texto, ele apresenta, né, como o objeto dele, a análise desse manifesto, que é de 27, né, que inclusive inaugura esse programa geral do Centro Paranista, e que vai, de acordo com ele, né, ser bastante importante nessas origens, que ele chama de origens da construção ideológica de Curitiba como uma cidade branca, como uma cidade europeia, como uma cidade rica. Quer dizer, é um trabalho aí que agora, até novembro, a gente deve estar lançando, e que eu acho que eu fiquei muito lembrando, né, dessa articulação que tu faz. Eu não sei se tu chegou a conhecer o texto dele, mas acho que é um texto bem bacana e para reunir, né, junto com esses elementos que tu também traz, embora eu acho que tu também traga essa discussão com o movimento paranista, né? Eu sei que aqui tu está fazendo um breve trecho, né? E fiquei também muito pensando na questão da oralidade, né? Como a oralidade é um elemento, né? Tu fala da ancestralidade, dessas questões, e eu pensei do quanto a gente, às vezes a gente fica buscando, né, essas fontes documentais escritas, né, e quanto essa aproximação com essas pessoas cujas memórias, né, ancestrais estão aí ainda, felizmente, podem também nos contribuir enormemente para aquelas lacunas que às vezes os nossos trabalhos com outros tipos de fontes nos tornam inviáveis, né? Então, eu fiquei pensando aqui junto contigo, quando tu estava falando dos desafios, né,
desses trabalhos, que é um desafio, né? Eu, como uma historiadora da escravidão no século XIX no Brasil, sinto muito esse desafio também, né? E aí em especial, quando a gente lança a mão de pensar a perspectiva da negritude enquanto protagonista, né, da sua própria história. Então, essa fala, a partir dessa perspectiva, é uma fala sempre difícil da gente ter acesso. Mas quando a gente está falando numa discussão contemporânea, eu acho que, quem sabe, né, pensar nessa possibilidade da oralidade como um instrumento que te leva também essas organizações de resistência, de pessoas que podem trazer dados excepcionais para enriquecer ainda mais essa discussão que a gente faz. Eu queria te deixar, eu não sei se o Natan tem mais alguma questão, deu uma travadinha aqui, mas eu acho que não vai ter grande problema para quem está nos assistindo. Umas travadinhas pequenas em alguns momentos do áudio, acho que a minha internet aqui que não está lá muito boa. Não sei se o Natan quer fazer algum comentário, alguma outra questão, Natan? Não? Tá legal assim? Então, perfeito. Eu quero deixar para a Gláucia fazer as palavras finais dela, se tu quiser comentar também o comentário que eu fiz do comentário, e deixar tu fazer as tuas palavras finais. E é isso. Uhum. Não, só ia comentar, na primeira parte ali da pesquisa, a ideia foi trabalhar um pouco com essas oralidades mesmo, a partir das lideranças que estão anos, assim, dentro do movimento, né? Então, não lembro com quantos, eu entrevistei uns 6, quantos foram, né? Entrevista não, um diálogo, né? Melhor dizendo. Foi um diálogo e que são informações que você não encontra nos livros, né? Então, sabendo justamente dessa dificuldade, como eu mencionei, né? Meu maior desafio durante e atualmente é a questão de dado, fonte mesmo, que daí é muita coisa que a gente tem que dar conta. E daí uma das possibilidades para iniciar ali o primeiro capítulo foi através desses diálogos que essas pessoas vêm trazendo elementos, assim, que ajudam a gente entender, né, todo o atual contexto. Então, eu consegui ver, né, essa presença negra, o quanto, sei lá, tem pessoas aqui 20, 30 anos já dentro do movimento e relatando como que no centro da cidade, naquela época, foram expulsas pela polícia por estar realizando alguma movimentação cultural negra, né? O quanto, por exemplo, Dona Dalzira, né, da época da ditadura militar, eles receberam uma multa também por estar fazendo uma passeata, né? Como que desde aquela época, então, eles vêm retratando, né, evidenciando também essa dificuldade, muitas vezes, de mobilização e discriminação, preconceito, racismo de dentro do movimento. Então, acho que sim, essa oralidade é a chave, assim, uma fonte muito preciosa para quem vai trabalhar dentro das suas pesquisas, sabe? Escutar esses sujeitos, assim, para entender o presente mesmo. E é isso, gente, assim, eu acho que a minha pesquisa, ela tenta, de alguma forma, trazer esses sujeitos, assim, que são invisibilizados, né, mostrar essa outra geografia, essa outra história. É importante também, né, a gente trazer essas bibliografias negras, trazer esses materiais para dentro do nosso dia a dia, como eu mencionei, tanto na hora de lecionar, né, dentro das nossas salas de aula, mas dentro também das nossas pesquisas, porque, infelizmente, ainda é uma narrativa, uma construção social bastante forte dentro do Estado, né? E é importante mostrar esse outro lado, assim, né? Então, espero que tenha contribuído de alguma forma. Contribuiu muitíssimo, a gente só quer te agradecer muito, né, pela participação. Acho que tu traz aí um tema, como eu disse, de fundamental importância, né, que a gente continue debatendo,
né? E já quero convidar, né, para que quando esse processo de tese, de pesquisas aí, para tu retornar aqui com a gente, acho que vai ser bastante bacana aí para a gente ver como é que essa pesquisa caminhou e para tu poder nos mostrar aí os caminhos que tu percorreu também. Então, obrigada. Eu quero lembrar a todos vocês que assinem a lista de presença que já está disponível para vocês no chat. Agradecer a todos pela participação, por estar aqui hoje. Obrigada, Natan, também. E o mês que vem a gente deve estar de volta com mais uma palestra do ciclo de palestras de formação contínua. Obrigada a todos.